Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família nesse dia de hoje. Essa que vos fala é a serva do Senhor, missionária Maria Arruda, mensageira da Palavra de Deus. E mais uma vez nesse dia estou aqui para trazer do coração de Deus uma palavra para o teu coração, meu querido e minha querida. Você que recebe esta palavra nesta manhã, eu peço que você confirme com o seu like, com o seu joinha, que você compartilhe essa mensagem, que você abençoe alguém através dessa mensagem. E se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, meu querido e minha querida, porque quando você se inscreve, você está ajudando no crescimento do canal. Uma vez que esse canal cresce, ele vai alcançar mais vidas e mais pessoas estarão recebendo a palavra de Deus. E você, meu querido e minha querida, será notificado e notificada todas as vezes que eu postar aqui no canal uma mensagem nova. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus, que até aqui nos sustentou, que até aqui nos abençoou, que até aqui nos guardou, o nosso Deus Todo-Poderoso. E nesta manhã, Deus tem uma palavra, meu querido e minha querida, para o teu coração. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, dia em que a família estará reunida, dia em que os amigos estarão reunidos, dia de compartilhar as alegrias, compartilhar os abraços, compartilhar testemunhos, compartilhar bênçãos e compartilhar alimentos, né? Hoje é o dia de partilha, de compartilhar. Hoje é o dia em que a família se reúne, em que todos estarão à volta da mesa, em que todos estarão ali alegres, felizes e contando o que passaram durante a semana. Cada um tem as suas alegrias, cada um tem seus momentos para comentar. E nesse dia, então, eu creio que o Senhor ele vai preparar um momento, ele vai preparar uma oportunidade em que você que já serve a Jesus, você que já conhece a palavra, você que já aceitou Jesus, você que já entregou a sua vida a Jesus, mas você tem na sua casa um familiar que ainda não se entregou a Jesus, que ainda não abriu o coração para Jesus. Nesse dia de hoje, meu querido e minha querida, Deus ele vai preparar um momento em que você poderá, através das suas atitudes, através do seu gesto, através do seu modo de se colocar diante desse familiar, ele verá em ti, ele verá em você algo que vai chamar a atenção dele, algo que vai fazer com que ele perceba que você está diferente. Por quê? Porque você, antes de conhecer Jesus, antes de andar com Jesus, você era triste, cabisbaixo. Hoje você é alegre, hoje você é contente, hoje você é feliz. E essa alegria que está dentro de você é uma alegria que não é momentânea e não é passageira. É uma alegria que veio e está dentro de você e se revela através do seu olhar, através dos seus olhos, através do seu rosto. E isso vai transparecer, isso vai mostrar ao seu familiar que você hoje está diferente. Aleluia! A maneira como você vai falar, a maneira como você vai andar, o que você hoje está, como está a sua vida, as suas práticas, as suas atitudes de hoje
vão te anunciar. Você antes era uma pessoa talvez doente, talvez você era uma pessoa dependente de remédios, talvez você vivia nas clínicas gastando todo o seu salário, gastando todo o seu dinheiro em medicações, em consultas, em exames, e parecia que nada dava resultado. E antes esse seu familiar lhe via assim, mas agora ele lhe vê curado, ele lhe vê curada, ele vê que você não vai mais a médicos, você não vai mais a consultas, você não está mais dependente de remédios, mas você hoje depende somente de Deus. Você toma água, você come, você se alimenta e nada lhe faz mal, você tem um sono tranquilo, você deita à noite e dorme. E esse seu familiar antes via que você vivia reclamando que não dormia à noite, tinha insônia à noite, era ansioso, era ansiosa, e hoje você está calmo, hoje você está calma, hoje você está tranquilo, hoje você está tranquila, hoje você é uma pessoa serena, é uma pessoa mansa. Aquela pessoa que você era antes, que tudo você revidava, tudo você batia direito na frente, tudo você tinha que rebater, você não levava desaforo para casa. Hoje você acalma o coração, hoje você ouve, mas você não rebate. Hoje você está em paz, hoje você está calma, hoje você está calmo, hoje você está tranquilo, está tranquila. Hoje você é uma pessoa que não briga, não discute, não bate de frente. Hoje você tem paz no seu coração, hoje você tem mansidão, hoje você tem alegria. Então o seu familiar que vai na sua casa hoje almoçar com você, ele vai observar as tuas atitudes, ele vai observar a tua forma de ser, a tua maneira, a maneira como você se colocar diante dele, como você se apresentar para ele, vai falar mais do que 1000 palavras que você talvez fosse falar para convencê-lo a aceitar o Cristo que você hoje aceitou. As suas atitudes vão falar por você. A maneira como você vai agir na frente desse familiar vai falar por você. Aleluia! Muitas das vezes não é necessário que nós façamos muito barulho, não é necessário que nós batemos panela, não é necessário que nós tocamos flauta, não é necessário que nós fizemos barulho. Muitas das vezes, para você ganhar um familiar, é necessário apenas que a sua posição mostre quem você é. A maneira como você hoje se posiciona diante dele, a maneira como você hoje se apresenta diante desse familiar é que vai te mostrar para ele. Aleluia! Nós vamos ver, meus amadas irmãs e amados irmãos, uma palavra no livro de Atos, capítulo 16, versículo 27 em diante. Nós vamos ler essa palavra, aonde fala sobre a conversão de um carcereiro, alguém que cuidava de uma prisão, alguém que cuidava de uma cela, aonde ali haviam vários prisioneiros. A palavra vai dizer, versículo 27, capítulo 16 de Atos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia! E ali eles lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os daquela casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia! Esta palavra, meus amados e minhas amadas, vem falar sobre a atitude.
Se você está lembrado, eu falei no início que não serão muitas palavras que você falar que vai convencer muitas das vezes o seu familiar, mas as suas atitudes, o seu gesto vai mudar o coração do seu familiar. Esse carcereiro aqui, ele foi transformado pelo poder de Deus, pela atitude de Paulo e Silas. Paulo e Silas poderiam ter saído da prisão e ter saído com todos os demais prisioneiros, porque o anjo do Senhor entrou na cela à meia-noite, abriu as portas das celas e quebrou as correntes que prendiam todos os prisioneiros. Podia Paulo e Silas aproveitar aquela oportunidade, aproveitar aquele momento e fugirem dali para muito longe. E o carcereiro seria morto, porque se ele estava ali para cuidar, ele deveria de cuidar dos prisioneiros, não poderia deixar que nenhum deles fugisse. E se eles fugissem, aquilo ia custar a vida do carcereiro. A fuga deles custaria a vida do carcereiro, mas Paulo e Silas eram homens de Deus e ali eles mostraram a diferença. Eles ficaram na cela aberta, com as portas abertas, as correntes caídas no chão e eles permaneceram no mesmo lugar. Então isso mostra a atitude de homens e mulheres de Deus. Isso fez com que o carcereiro se prostrasse diante de Paulo e Silas e perguntasse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ele viu que só pessoas de Deus poderiam ter aquela atitude, porque qualquer outra pessoa na face da terra teria fugido. Qualquer outro prisioneiro, se a cela se abre, ele vai fugir. Mas Paulo e Silas fizeram a diferença, ficaram no mesmo lugar onde eles estavam. E isso tocou o coração do carcereiro de tamanha forma, aquela atitude de Paulo e Silas, a reação do carcereiro no mesmo instante foi querer se matar quando ele viu as celas abertas. Mas quando ele viu Paulo e Silas lá e todos os demais prisioneiros, ele se prostrou aos pés de Paulo e Silas e perguntou: o que devo fazer para ser salvo? E ali veio a oportunidade de Paulo e Silas. Ali eles aproveitaram a oportunidade. Quando você perceber que o seu familiar está sentindo gosto, sentindo desejo, sentindo vontade, querendo ir para Jesus por causa da tua atitude, por causa da tua maneira de se colocar, é o momento de você falar. Aí Paulo e Silas falaram para esse carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ali foi a oportunidade que Paulo viu de dizer para esse carcereiro: você precisa crer em Jesus, você precisa acreditar em Jesus, você precisa entregar a sua vida para Jesus, para que você tenha também a mesma mudança que nós tivemos, a mesma situação que ocorreu com nós vai acontecer com você no momento em que você crê no Senhor Jesus. Ali Paulo e Silas viram a oportunidade de ganhar a alma daquele homem para Jesus. Porém, eles não sabiam que não seria só a alma dele que seria ganha com aquela atitude. Talvez você pense que você quer ganhar só o teu familiar, mas através do teu familiar ele tem amigos, ele tem amigas, ele tem conhecidos, ele tem conhecidas e ele vai espalhar as tuas atitudes entre os amigos dele. Ele vai comentar, ela vai comentar, ele vai falar, ela vai falar da maneira como você é, como você era antes e como você está agora, a forma como você vivia antes e a forma como você vive hoje. O seu familiar vai falar lá fora, longe de você, não perto de você, mas ele vai falar para os amigos dele, ele vai comentar para o círculo de amizades dele: olha, o meu irmão, ou o meu tio, ou o meu parente, ele era assim quando ele não ia naquela igreja, e agora ele começou a ir naquela igreja, aceitou aquele Cristo, aquele Jesus, e hoje ele está diferente, hoje ele está curado, hoje ele está assim, hoje ele está assado. Ele vai falar para os amigos dele, para o círculo de amizades dele, ou para o círculo de amizades dela, e lá o seu nome vai ser reconhecido. Por quê? Por causa da sua atitude, por causa da atitude que você teve diante do seu familiar, diante do seu parente na sua casa.
Quando Paulo e Silas fizeram isso, tomaram essa atitude, eles não sabiam da repercussão que isso tomaria. Esse carcereiro, ao aceitar Jesus, eles pregaram a palavra de Deus para ele, e naquela mesma hora da noite ele foi cuidar deles. Porque até então eles apanhavam a todo tempo, eles eram açoitados, então eles estavam com feridas abertas, estavam machucados, estavam com vergões dos açoites, e esse carcereiro vai curar os vergões dos açoites deles, vai colocar remédio nos machucados deles. Esse carcereiro se enche de tamanha compaixão, ele fica com tanta compaixão que ele vai limpar os machucados de Paulo e Silas, e talvez dos demais presos daquela cadeia também, daquela prisão. E ele vai ali cuidar deles, tratar bem eles. E nesse mesmo momento que ele cuida deles, logo a seguir, ele, dentro da cela, pela oração de Paulo e Silas, pela atitude de Paulo e Silas, ele é batizado. E todos os deles são batizados. Ele aceita Jesus, ele vai para a igreja, ele se entrega para Jesus, ele entrega a vida para Jesus e ele se batiza nas águas, tanto ele quanto a família dele. E aqui vai dizer que depois ele leva para a casa dele Paulo e Silas, leva para a casa dele, faz um banquete, prepara lá um almoço ou uma janta, não sei o que ele preparou lá, leva eles para sua própria casa, ele coloca eles na mesa para comer junto com eles, né? Ele dá um banquete e ali, com eles todos juntos, ele manifesta grande alegria por ter crido em Deus. Ali ele já está diferente de quando ele estava antes querendo se matar. Há poucos tempos ele estava querendo tirar a vida, porque se os prisioneiros tivessem fugido, ele seria morto. Porque ele estava ali cumprindo um papel de empregado, de funcionário, de carcereiro, ele tinha que cuidar da prisão, não podia deixar os ladrões fugirem, né? Aparentemente eram ladrões, né? Não podia deixar as pessoas saírem das prisões, não podia deixar que os prisioneiros saíssem. Então ele já queria tirar a sua vida, mas olha a diferença de um homem que queria tirar a sua própria vida, agora para um homem que creu em Deus e que faz agora uma festa na casa dele, dá um banquete e convida os homens de Deus para estar lá e se alegra com os homens de Deus. Então, as atitudes que nós temos diante das pessoas nos falam e nos mostram mais do que palavras. Porque palavras passam, palavras vão para o vento, mas atitudes fica registrado, fica marcado. Então, hoje, que é um dia de domingo, Deus nos trouxe essa palavra no nosso coração. Para quê? Para que você hoje mostre a diferença para o teu familiar. Para aquele que te visita nesse dia, seja um familiar, seja um amigo, seja um parente próximo, seja um parente distante, seja um conhecido de anos, seja um conhecido de agora, seja alguém que vai estar na tua casa hoje, que vai participar desse domingo contigo. Mostre a diferença através da tua atitude para que ele queira aceitar esse Jesus, se ele ainda não aceitou, para que ela veja que através da tua atitude você hoje é uma pessoa de Deus. Ele vai sentir desejo, ela vai sentir desejo, ele e ela, como esse carcereiro, eles vão querer se prostrar perante do Todo-Poderoso, perante do Jesus que você serve, porque a tua diferença vai tocar o coração deles. O que tocou o coração desse carcereiro para que ele quisesse Jesus foi a atitude que Paulo e Silas tiveram diante da oportunidade que eles tiveram de fugir. Eles não fugiram. Eles tiveram a oportunidade ali de sair daquele local, sair daquela cela, e eles e todos os demais presos, porque o anjo do Senhor havia aberto as portas das celas e havia quebrado aquelas correntes, arrebentado as correntes, mas ao contrário, eles ficaram ali. Eles ficaram até que o carcereiro veio, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto na vida do carcereiro e na sua família. Deus tem um projeto nessa pessoa que te visita hoje. Deus tem um plano nessa pessoa que vai na tua casa hoje. E é através da tua atitude que Deus vai mudar essa vida, vai mudar a história dessa vida, dessa pessoa. Amém? Você que recebe essa palavra, você que entendeu, você que compreendeu essa palavra nessa manhã, eu quero orar pela tua vida. Se você recebe essa oração, eu peço que você feche os teus olhos, você coloque a tua mão direita sobre o teu coração e que você ore comigo nesta manhã. Curve a sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Nesse momento, eu venho diante da tua presença humildemente, orar e apresentar a vida desse irmão e dessa irmã, desse amigo e dessa amiga que ora comigo. Hoje é dia de nós reunirmos a família, hoje é domingo, dia em que a família estará reunida, estará compartilhando. E eu oro para que a família desse amado e dessa amada, através da atitude dele, a atitude dela, venha a ser tocado como esse carcereiro foi. Que a atitude do meu irmão e da minha irmã possa tocar o coração daquele que ainda não aceitou o Senhor. Que hoje, nesse dia de domingo, seja o dia da diferença. Que hoje, pela atitude do meu irmão e da minha irmã, essa pessoa seja alcançada, como foi alcançado esse carcereiro. Que ele hoje, que ela hoje, através da atitude dele e dela, possa tocar no seu familiar. Que o familiar, aquele que ainda não aceitou, hoje ele saia dali diferente dessa casa. Hoje ele sinta o poder de Deus na vida desse irmão e dessa irmã. Ele veja a diferença, ele compreenda que antes essa pessoa era de uma maneira e agora ela é de outra. Que antes ele era de um jeito, ela era de um jeito e hoje eles são de outro. Que hoje eles têm diferença, hoje eles têm Jesus, hoje eles têm o brilho do Espírito Santo na vida deles. Que esse irmão e essa irmã hoje possa mostrar, refletir a luz de Jesus que há na vida dele e na vida dela para esse familiar que vai visitá-la nesse dia de hoje. Que ele veja nela, que ele veja nele a diferença, a atitude, a forma como ele vai, como ela vai estar diante do Senhor, como ele, como ela vão se apresentar diante desse familiar, vai fazer toda a diferença. Porque Paulo e Silas, com as cadeias abertas, com as correntes quebradas, permaneceram no mesmo lugar. E aquela atitude moveu o coração do carcereiro de tamanha forma que ele se prostrou perante os homens de Deus, querendo ser salvo, buscando a salvação em Cristo Jesus. E ali Paulo e Silas não perderam a oportunidade de falar e de semear a palavra. Que assim esse irmão e essa irmã que me ouve nessa manhã também possa ter essa oportunidade e através da sua atitude ganhar o seu familiar para o teu reino, Pai. Assim, meu Deus, eu te peço e assim eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.